Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso faz uma diferença muito grande na minha vida, começar o dia assim, falando de Deus, refletindo sobre Deus, e eu quero que faça na vida de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, meus queridos, sábado, nossa reflexão está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Então, Filipenses 2, 5 a 8. E ele diz o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Amém. Bom, meus queridos, apóstolo Paulo nos ensinando hoje sobre a humildade e a obediência, né? Então são duas qualidades aí de Jesus que o apóstolo Paulo usa, né, como exemplo para nos ensinar, né, a importância de sermos humildes, né, como Jesus foi enquanto ele esteve aqui entre nós, e a obediência também, né? Então são duas qualidades, né, vamos dizer assim, que temos que ter também. Tanto que o título, né, é Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Inclusive vai ser o mesmo título que eu vou colocar no vídeo hoje. E Jesus, né, ele dizendo que Jesus, com toda, né, a sua grandeza, ele era Deus, e com toda a sua grandeza, ele jamais, em hipótese alguma, ele usou, né, de ser Deus para humilhar alguém, né, para levar vantagem, né, sobre alguma situação. Pelo contrário, ele foi humilde o tempo inteiro, o tempo todo humilde, o tempo todo servo, né, como diz aqui, como o apóstolo Paulo fala, humilhou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Ele veio para servir, ele veio para ensinar e para servir, não levou em conta, né, a grandeza que ele era, né? Ele era Deus, né? E ele não jamais ele usufruiu, né, de ser, né, de ser Deus, de ser quem ele era. Daí eu fico pensando aqui, né, quantas pessoas, né, com muito menos, é claro, né, não dá nem para comparar com Jesus, mas às vezes por um cargo, né, a pessoa tem um cargo, principalmente aqui, cargo público, né, a pessoa acha que né, como a gente diz, né, que é a uva passa do pacote, né, a pessoa acha que sabe, mais do que tudo, do que todos, né, a pessoa tem um cargo, não vou ficar citando exemplos, né, para a gente não aprofundar no assunto, mas a pessoa se acha melhor que os outros, maior que os outros, daí humilha, né, trata mal, xinga, bate, porque acha que, não, eu posso. E a própria sociedade nossa faz isso também, né, a gente vê muita gente, né, às vezes chega num restaurante, por exemplo, daí chega lá com um carro importado, né, a pessoa já é chamada de doutor, ou doutor, né, bom dia, doutor, né, o senhor de novo, doutor, seja bem-vindo, doutor. E a pessoa às vezes não tem nem o ginásio, né, mas é doutor, né, por quê? Porque ele tem dinheiro, tem, né, uma posição financeira, então é doutor, né. Então e a pessoa daí gosta disso, né? A pessoa assume daí essa falsa condição de doutor, né? De um senhor respeitado, uma pessoa acima de tudo, acima da lei,
e a pessoa assume isso, né, como se fosse realmente o tal, né, e daí, né, pinta e borda, e nariz empinado, e soberba, e a pessoa daí se deixa levar por isso, né, por essas futilidades, né, e aqui o ensinamento é justamente ao contrário, né, Jesus com toda a grandeza, que era assim para ser chamado de doutor, que era para ser elevado às alturas, que era para ser tratado assim, ó, né? E não, e ele sempre foi servo, ele nunca, jamais ele quis ser, né, tratado de maneira diferente por ser quem ele era, né? Pelo contrário, né? Pelo contrário, ele se humilhou ainda mais sendo quem ele era. Então, que a gente, né, na nossa pequenez, a gente aprenda, né, a ser humilde e aprenda a ser obediente, como Jesus foi, como Paulo diz aqui, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, né? E olha, né, de morte de cruz, e não é para qualquer um, não. E ele foi lá, aguentou, né, aguentou até o final, até o último suspiro, né? E ele só se foi realmente, né, quando ele cumpriu a última profecia, né, que era de tomar aquele vinagre, que ele pede água, né, e dá um vinagre para ele toma, daí ele diz, está consumado, porque aquilo, né, agora a gente aprende, aquilo era uma profecia também, né, e Jesus cumpriu todas as profecias que havia no Velho Testamento, ele cumpriu todas, não deixou nenhuma, né? Nenhuma para ser cumprida, né? E agora está cumprindo o Apocalipse, mas é outra história. Ele veio e cumpriu todas, e a última era essa, né? Ele pede água, o soldado dá para ele, né? De sacanagem mesmo, desculpa a palavra, né? Para judiar ainda mais um pouco de Jesus, ele dá o vinagre para Jesus, e Jesus toma, né? E daí diz, né? Está consumado, ou seja, acabou, agora sim, cumpri todas as profecias, né? E daí a história a gente já sabe, né? Depois no terceiro dia útil ele ressuscita, né? E está lá com Jesus, com Deus, esperando, né, a hora de vir buscar a sua igreja. E essa hora está breve, Mas é outra história também, a história nossa que hoje é essa, é a obediência, que obedeceu até o finalzinho, e também ao fato dele ser humilde. Então, humildade e obediência, querido. Precisamos aprender muito isso, cada dia mais aprendermos isso. Como falamos ontem, sermos novas criaturas todos os dias e adotarmos, né, nessa nova criatura nossa, assumindo essa nova criatura, adotarmos, né, a humildade, deixando a humildade cada vez mais florescer, e a obediência também, obediência a Deus, seja ela qual for, né? Jesus passou por maus bocados, né? Por inúmeros maus bocados, e obedeceu, né? Obedeceu piamente, obedeceu quieto, né? Obedeceu ali sofrendo, mas obedecendo, né? Então isso nos ensinou, né? Até no último segundinho ele nos ensinou isso, a obediência, e a humildade, né? Como diz aqui, humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, né? Para servir corretamente como ele tinha que servir a Deus, né? E nós, né? Como nós estamos lidando com isso? Estamos esvaziando a nós mesmos, né? Ou não, né? Ou estamos cada vez crescendo mais, achando que somos mais do que os outros, né? Mesmo pelo fato da gente ler a Bíblia, da gente estar cada vez mais aprendendo a Bíblia, né? Nós temos que manter ainda mais, né, a nossa humildade e ainda mais a nossa obediência. Quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente procura, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais temos que ser humildes e obedientes, né? Sempre, 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 cada vez mais. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Seja a minha atitude também, é claro, a mesma de Cristo Jesus, tá bom, queridos? Então hoje
sábado que a gente pare um pouquinho, que a gente pense como anda a nossa humildade e a nossa obediência, né? Estão quanto por cento? 50, 40, 30, 10, 90, 100? Vamos fazer uma avaliação, uma autoavaliação, tomando, né, como esses dois itens, para que a gente, como observação, né, para que a gente melhore cada vez mais como seres humanos, que a gente seja todos os dias melhores do que nós somos, né, no dia anterior, sejamos hoje melhores do que fomos ontem, todos os dias, né, e a obediência e a humildade caminhem, né, com a gente lado a lado e cada vez mais forte, e que a gente, assim como Jesus, que a gente se esvazie, né, cada vez mais, para que o Espírito Santo, para que Deus cresça dentro da gente, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus. Um grande sábado repleto de bênçãos e milagres a todos nós. Um sábado abençoado, e que Deus nos dê muita paz, muita esperança e muita sabedoria para que a gente possa cada vez mais levar uma vida reta, santa, plena, e que dessa maneira a gente se aproxime cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, deixe o seu recado, sua sugestão, sua pergunta, e amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Me perdoe mais uma vez, passei mais um pouquinho hoje, me perdoe. Muito obrigado, queridos, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau, meus queridos, com Deus.